Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem-vindos, programa Mais Saúde, semana que já começou a COP, estamos em plena atividade, né? Todo mundo se reunindo, torcendo, né? Aquele clima gostoso e como nós estamos nesse momento assim tão competitivo, esse momento tão esportivo, o programa Mais Saúde começou falando do tema de atleta e de toda a parte de suplementação, se necessária, quando necessária, e fizemos realmente um programa belíssimo, né, Daniela, da doutora Daniela Seixas, minha colega nutricionista, PhDD ao quadrado, né? Dani, hoje, ela vai conversar conosco sobre esse aspecto da nutrição em termos de o alimento como um todo, né? E eu queria até pedir licença para que a gente começasse o nosso programa com o nosso momento de espiritualidade, chamando o nosso querido Padre Eliano. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde, também a doutora Gisela, que apresenta o programa. Como é bom nós estarmos juntos nesse momento de espiritualidade, podermos refletir à luz da palavra de Deus para vivermos esse crescimento. E Jesus, certa ocasião, mesmo com os defeitos dos discípulos, mesmo com as fraquezas dos discípulos, Jesus fez a seguinte afirmação aos discípulos, uma afirmação até motivadora para que os discípulos não parem ou não parassem nas suas realidades de dificuldades ou nas suas trevas, porque, infelizmente, essa é uma tendência humana. Nós pararmos num pessimismo. Eu não consigo, não vai dar certo, ou seja, estacionar nos defeitos. E Jesus faz essa afirmação aqui aos seus discípulos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículos 13 e 14. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês são sal da terra. Então vocês são chamados a fazer o quê? A dar sabor ao mundo. Então preste atenção nisso. Qual é o sabor que você tem dado aonde você se encontra? Quais são as pessoas que você tem iluminado pelas suas palavras e pelas suas atitudes? Nós percebemos que trazemos em nós essa dualidade. Nós temos qualidades e temos defeitos. Nós celebramos as qualidades para podermos, a partir daí, corrigir os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Que Deus abençoe você e que essa palavra de Jesus possa iluminar o seu caminho. Então, olha que interessante. No programa passado, a doutora Daniela estava comentando como um nutriente isolado não é a mesma coisa que o alimento que tem tudo. Aí, Dani, eu vou deixar você assim. Você tem aqui um banquete à sua disposição. Tá bom. Eu vou começar com a parte da polpa e da fruta, depois a gente vai para o orgânico e o convencional. Né? O congelar, então você pegar uma fruta e congelar, você não tem perda significativa de nutrientes. Nem de nutrientes, nem de fitoquímicos. Então não é prejudicial de nenhum ponto de vista. Né? E tem a vantagem, inclusive, por exemplo, aqui a gente tem framboesa e algumas frutas vermelhas, de permitir acesso a alimentos que você não tem regionalmente, né? Então a framboesa é mais dos Estados Unidos, Canadá, a gente não tem aqui localmente, né? Ou não tem suficiente. Então esse fato de ser congelado faz com que a gente tenha uma variabilidade maior, mais opções, né, de alguns alimentos que não estariam disponíveis se não fosse na forma congelada. Então não tem nenhum problema congelar, pelo contrário, às vezes tem até um teor de fitoquímicos maior, porque é feita a colheita e o congelamento imediatamente, então não tem tantas etapas para que ocorra perda de alguns nutrientes com temperatura, oxigênio, luz, que poderia modificar um pouquinho. Dani, eu queria te fazer uma pergunta, porque, por exemplo, às vezes as pessoas acham que, mas uma framboesa congelada é cara. Mas o que eu digo é o seguinte, você não precisa usar o pacote inteiro num suco, né? Você pega algumas framboesas e agrega, coloca numa salada de frutas ou num suco, isso já é suficiente? Sim, o ideal é que você faça uma combinação de frutas diferentes, né? Porque como a gente até conversou no programa anterior, cada fruta tem uma classe de fitoquímicos diferente. Então, nas berries, que são vermelhas arroxeadas, é muito diferente do que seria, por exemplo, nas uvas ou na maçã, em outras frutas que a gente tem aqui, né? Então, combinar frutas diferentes, você tem fitoquímicos de classes diferentes em concentrações pequenas, que é suficiente. Você não precisa comer um caminhão por vez para ter esse pool de fitoquímicos, né?
E aquela segunda parte da diferença do orgânico para o convencional é que, como a gente conversou, o fitoquímico é produzido como uma forma de comunicação, né, da planta com micro-organismos. Quando você tem agricultura orgânica, né, a planta tem mais estresse, tanto biótico quanto abiótico. Então, a produção de fitoquímicos aumenta muito em relação ao alimento convencional. Esse é um ponto. Fora, claro, a vantagem óbvia de não ter agrotóxico, né, que é extremamente prejudicial para a saúde e o consumo desses agrotóxicos. Então, seriam duas vantagens, né, digamos assim. E você falou uma palavrinha que acho que tem gente ali pegando a tecla SAP. Abiótico e? Biótico e abiótico seria, por exemplo, o estresse de micro-organismos, que seria um estresse vivo, digamos assim. E então é o biótico. Exatamente. Tá. Né? E o abiótico seria, por exemplo, chuva, mudanças bruscas de temperatura. Isso pode contribuir para a produção de fitoquímicos também, né? Porque na agricultura convencional você dá tudo para a planta perfeito. A temperatura que ela precisa, a quantidade de água que ela precisa, umidade. Então, ela não tem que produzir muitos fitoquímicos, porque os fitoquímicos são um mecanismo de defesa, né? Então, assim como a gente aumenta a produção de antioxidantes quando tem o estímulo, que é uma pequena agressão, a planta também. Então, o fato dela ser orgânica não muda significativamente micronutrientes, que seriam vitaminas e minerais, mas mudam fitoquímicos, que são não nutrientes, mas têm efeito benéfico também. Então, acaba sendo duplamente vantajoso. Com certeza. E lembrando, gente, não precisa de muito. Vamos de novo naquilo que nós falamos, não é mais é melhor. Muitas vezes você coloca uma berry, duas, ainda mais a congelada, que você pode pegar assim, a granel, você pega lá algumas e continua no freezer. Isso é bárbaro e você está agregando muito valor naquele alimento, naquele suco, enfim, né? Exatamente. Essa é a ideia. E daí nós temos, então, nesses alimentos, tudo necessário para uma pessoa saudável que pratica uma atividade física convencional, vamos chamar, né? Naquilo que a gente pode chamar de convencional, sem ser o atleta, que ao longo do dia, se comer, isso é suficiente para manter os nutrientes, os seus, digamos assim, seus antioxidantes e tudo isso? Seria uma parte da defesa, né? Porque como a defesa antioxidante ela é bem complexa, você tem a ação das vitaminas, dos fitoquímicos e dos minerais, como se fossem 3 categorias, né? Nas frutas, por exemplo, a quantidade de minerais não é significativa. Então, só as frutas, elas entram, né, contribuem bem com uma parte, que seria dos fitoquímicos, que estimula a nossa defesa, mas zinco, cobre, manganês, ferro, acaba que vem de outras fontes alimentares. Então, é uma parte, né, mas da dieta tem que vir o resto também. Senão elas não são mais completa. ricas em vitaminas e, mesmo assim, mais específicas, né? Vitaminas e fitoquímicos. Né? Então, basicamente, faltaria a parte dos minerais para completar tudo, porque a defesa ela é bem complexa, ela precisa desses 3 pontos, digamos assim, mas é uma parte muito importante. Não fecha, mas é importante. Tá ótimo. Então, isso aqui nas frutas. Isso. Você quer também falar, de repente, um pouquinho da onde seriam as fontes melhores de minerais? Sim, por exemplo, se a gente pensasse, algumas não são tão fáceis no dia a dia, né? Mas se a gente pensar no zinco, que é um mineral antioxidante, a principal fonte são os frutos do mar, que a gente não consome muito. Não, né? mas norte e nordeste desse país maravilhoso, que assiste Mais Saúde, com certeza, né? Sim, alguns cereais integrais têm zinco também, as carnes vermelhas são fonte de zinco. Alguma oleaginosa? Significativo não, mas nas oleaginosas tem o selênio, foi uma boa, que é um mineral antioxidante também. E aí seria a castanha do Brasil como fonte principal, porque ela é extremamente concentrada, né? Então uma castanha tem a dose de selênio para o dia inteiro, né? Então as oleaginosas entrariam aí nesse sentido como fonte de selênio, por exemplo. Então teria que ser uma dieta bem equilibrada. Certo. Daqui, o que te chama mais atenção, Dani? Tem tantas coisas, né? Eu acho que a Daniela deve ficar com os olhos assim, né? Todo mundo, né? Assim, acho que o que daria para destacar é que tem várias categorias aqui, né? Que, por exemplo, o avocado, que é o que está aqui, que ele é o primo do abacate. Que tem um abacate tem aqui, abacate que eu já vou pegar, aqui, né? Ó, o Eles abacate são um pouquinho diferentes. Vamos explicar aqui a diferença, né? Esse aqui seria o abacate, né? Isso. E esse é o avocado. Então, o abacate ele é maior e ele tem teor de água maior também. Mas o teor de fitoquímicos é muito parecido, né? O avocado, por ter menos água, ele concentra mais. Então, a diferença é que aqui, por exemplo, que você teria em meio avocado, você tem que consumir uma porção um pouquinho maior do abacate, pensando em fitoquímicos. Tá. Né? Mas o que eles têm em comum? Eles têm alguns compostos antioxidantes que são lipossolúveis, quer dizer que são solúveis em gordura. Porque abacate é o único, desse grupo inteiro aqui, né? A única fruta que tem gordura. Então, acho que isso destacaria muito o abacate em relação aos outros, né? E tem também um composto antioxidante que se chama glutationa,
que é meio que quem fecha toda a defesa antioxidante, é essencial, né? Que tem em todas as frutas, mas o abacate tem 30 vezes mais, então tem uma quantidade muito maior, né? O que isso muda, né? O fato de ser lipossolúvel ou hidrossolúvel? A frequência de consumo. Porque o que é lipossolúvel fica mais tempo no nosso organismo. O que é hidrossolúvel é eliminado mais rapidamente. Então, o abacate ou avocado, né, se você colocar 2 vezes na semana, é suficiente, muitas vezes. Já o hidrossolúvel tem que ser várias vezes ao dia. Olha que interessante essa informação. Sim, então fica mais fácil distribuir a dieta assim. Não precisa comer abacate todos os dias, o que às vezes não é viável. Mas se colocar 2, 3 vezes por semana, já mantém as concentrações séricas de antioxidantes aumentadas. Né? Se a gente pensar nas cítricos, no limão, na tangerina, na laranja, não basta consumir 2 vezes por semana. Tem que consumir todos os dias e mais do que 1 vez por dia. Porque tem um tempo de minha vida aí de 6, no máximo 12 horas, dependendo do fitoquímico. Então, isso acho que seria uma importância, uma diferença muito grande. Eu lembro tanto do chá verde que o princípio ativo dele, se não me engano, tem meia-vida de 4, 5 horas, alguma coisa assim. São as catequinas. Que a gente falava, então tem que tomar um chazinho, um pouquinho que seja, ao longo do dia, de tantas em tantas horas. Exatamente, porque você absorve, tem um pico, né, que fica na concentração alta, e depois isso diminui, então não segura por muito tempo, né. O licopeno teria no tomate, mas não está muito biodisponível no tomate cru. Na melancia que tem, né, Dani? A melancia, que não temos não hoje, sabe por quê, gente? Porque esses alimentos são todos orgânicos. Quero aqui aproveitar e agradecer a Luciana. Gente, tá aí o endereço do box dela. Ela é uma querida, quando a gente precisa, ela, assim, de pronto, manda pra gente. E eu sempre falo para as pessoas darem um pulo e conhecer o box, gente, porque é maravilhoso, é fruta da época. Então, hoje não tinha a melancia para mandar, mas não tem problema, a gente vai falar dela. Mas isso depois do nosso intervalo, porque nós vamos, assim, rapidinho e voltamos já já. Retornando ao programa Mais Saúde, hoje com essa pauta colorida, né? Estamos coloridas, né? A nossa convidada aí combinando com o cenário. Dani, quanta coisa, né? Maravilhosa. Dani, essas raízes, olha, gente, olha esse gengibre, que isso, olha. Fresquinho, não? Muito. Gente, você gosta de gengibre? Eu adoro. Dani, onde entra o gengibre numa composição de uma alimentação para justamente essa pessoa que pratica atividade física? Tá. O que se destaca no gengibre é a ação anti-inflamatória que ele tem, né? Então ele tem 2 compostos, um que chama gingerol, o outro chagaol, que tem ação anti-inflamatória, né? Então o foco é mais ação anti-inflamatória do que antioxidante. Você tem uma resposta inflamatória depois do exercício de força, né, que seria o exercício para hipertrofia, né? Que é a musculação? Exatamente, né? Essa resposta inflamatória ela é benéfica, só que ela não pode ser exagerada a ponto de que não exista a recuperação, né? Então o uso de anti-inflamatórios medicamentoso mesmo é contraindicado. Agora o gengibre tem uma ação anti-inflamatória que não é tão forte, então pode melhorar essa resposta para diminuir, por exemplo, dor muscular de início tardio, sem bloquear a resposta adaptativa. Então, entraria nesse ponto, né? Só que existe um lado ruim também, que é para quem tem gastrite, alguma questão que ele piora mesmo a proteção de mucosa. Então, não é todo mundo que pode usar. Agora, se não tiver esse problema, é tranquilo, né? Você falou de ação anti-inflamatória, nós temos aqui uma raridade, né? Sim. Que é, gente, isso é uma raiz de cúrcuma, né? Do açafrão da terra. Sim. Inclusive naquela minha receita da geleia de pé de galinha, ou a gente colocava 50 gramas do açafrão em pó, Sim. ou 100 gramas do fresco ralado, né? Sim. E a ação dele, como é importante, A Dani? ação é tanto antioxidante quanto anti-inflamatória, né? Só que o importante de destacar também é que a absorção dele é muito baixa, se simplesmente colocar numa receita, né? Então tem aquele truque que a gente tem, que é colocar pimenta preta junto, Isso. né? Que ela tem piperina, e a piperina inibe a enzima que degradaria esses compostos. Então, se juntar os dois, você consegue potencializar a absorção do princípio ativo, que é a curcumina, né, que tem ação anti-inflamatória muito alta, mas a biodisponibilidade muito baixa. Então, nós deveríamos acrescentar na nossa geleia de pé de galinha Exato. a pimenta preta, que é a famosa pimenta do reino. Isso, sim, exatamente. Porém, moída na hora, né, Dani? Porque Melhor. o grande problema é aquela que eles vendem um pó. Sim, que você nem sabe o que tem lá. Exato. Então, na hora faz um pouquinho. Tem Isso. alguma proporção? Você tem alguma receita?
É que a proporção ela é por quilo de peso, então você teria que saber o peso da pessoa, mas se colocasse 20% a 30% do total que tem de cúrcuma já seria suficiente. Nossa, mais ou maravilhoso. Menos, né? Tá. E fora isso, a cúrcuma também super bem-vinda na culinária de um modo geral, né? Sim, tá? E a cor, o sabor também. Nossa, maravilhoso. Bom, falamos do abacate, maçã maravilhosa, né? No meu suco de couve não falta. Sim, da maçã, acho que o detalhe que teria que falar, que muitas pessoas fazem, é que a maior parte dos fitoquímicos, na maçã seria a quercetina, tá na casca, né? Então, quem tira a casca para comer só a polpa, ainda aproveita um pouquinho das fibras, mas perde todo o fitoquímico. No abacate que a gente falou, a parte que fica próximo da casca, nisso a gente já conversou algumas vezes, tem 80% dos fitoquímicos, que é um verde mais escuro. Isso. Então, não basta raspar, tem que pegar o mais próximo possível. E na melancia, que justamente nós não estamos com ela disponível na época hoje, mas a melancia tem um licopeno mega disponível, né? Sim, se você compara, por exemplo, a melancia com o tomate, né, que seria outra fonte de licopeno, no tomate você tem 13% de biodisponibilidade, na melancia 70%. Gente. E a quantidade é igual, ou seja, você tem uma biodisponibilidade bem maior, né? O tomate você tem que processar para fazer um molho, romper a parede, cozinhar, enfim, adicionar óleo, para que você consiga ir de 13% a 60%. Né? Então, a melancia, da forma que está, é muito melhor do que o tomate, pensando em licopeno. Exato. E as pessoas se enganam muito pensando, ela tem alto índice glicêmico, mas na verdade a carga glicêmica, né? Se você pudesse até explicar um pouquinho, Dani. Sim, gera muita confusão, porque o índice glicêmico, ele é calculado para uma porção fixa de carboidrato, que geralmente são 50 gramas, né? Só que a carga glicêmica, o que ela faz? Ela ajusta para a porção padrão. Porque se a gente pensar na melancia, ela tem muita água. Então, para você chegar nesses 50 gramas de carboidrato, você tem que comer meia melancia de uma vez, né? Então, a carga glicêmica da melancia é baixa, apesar do índice glicêmico ser alto. O que interessa é a carga, que é o mesmo exemplo da, não está aqui também, mas a cenoura cai na mesma categoria. Né? Então, a cenoura tem índice glicêmico alto, mas a carga glicêmica é baixa. Então, não tem que ter medo de melancia ou de cenoura porque tem índice glicêmico alto, isso não importa. Né? Você gosta muito dos cítricos, né, Dani? Inclusive, ela fez o trabalho dela maravilhoso com suco de laranja. Isso. E eu fiz as pazes, confesso, com suco de laranja depois que a Dani fez esse trabalho. Todo mundo, né? Todo mundo, né? A classe das nutricionistas, né? Mas o que confere ao cítrico, que também tem que tomar cuidado, né? Porque tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade a eles, né? Sim, tem. Mas o que confere ao cítrico algo que você gosta tanto? Na verdade, é um conjunto de substâncias que eles têm, mas a gente poderia resumir em carotenoides, que tem uma gama muito grande, que tem ação antioxidante, e flavononas, que tem ação anti-inflamatória. Então, você tem um alimento, né, ação tanto antioxidante quanto anti-inflamatória, esse é um ponto. E outro ponto é que é alimento fácil e acessível aqui, né? Então a gente colocou até as berries e tudo, são interessantes, mas algumas pessoas não têm acesso. Com certeza. Né? E a laranja, o suco de laranja é algo que no Brasil é muito fácil consumir. Então eu gosto dessa ideia de uma fruta que está disponível, ter esse efeito benéfico, né? Agora, Dani, você falou uma coisa muito interessante, porque eu comecei a observar que a gente tem muita amora em árvore na rua. Então, é uma berry. Sim, a amora tem teor de fitoquímicos maior do que o mirtilo. É que tem muito estudo com o mirtilo, que é de fora, mas o mirtilo ele é escuro por fora, né, e dentro ele é branco, esbranquiçado. A amora, sim, a amora é toda... Gente, mas quando acho que eu não olho, né, o mirtilo por dentro para comer ele direto. Sim, então a gente quantificou isso em laboratório, né? E a amora, ela ganha no teor de polifenóis, é muito superior ao do mirtilo. Olha que interessante. E é um alimento que tá aí, cai na rua. Enfim. Cai na rua. Ele mancha, né, o chão, as mãos e a roupa, né? E esse manchar são as antocianinas, que dão essa cor vermelha que mancha. Pensa assim, aquele manchado quando entra no seu corpo, tá fazendo assim uma limpeza, uma faxina de radical livre de tudo, né? Temos também o abacaxi, que não é todo mundo que consegue comer, né? Tem pessoas que têm afta, exato. E o kiwi também tem umas coisas bem interessantes, né? Sim, o kiwi algumas pessoas usam como fonte de fitomelatonina para comer à noite, ter qualidade de sono melhor. Tem alguns estudos com suco de kiwi e tudo, né? E também o mais tradicional foi a vitamina C, porque ele tem um teor muito alto, maior que a laranja, até do que as frutas cítricas. Então, tem essas dois efeitos benéficos, digamos assim, né? Tem uma frutinha ali que é capa do meu livro da Nutrição e Fertilidade,
que é a nossa romã, que eu pego ela inteira, tem uma abertinha aqui. Gente, a romã é um símbolo da fertilidade, inclusive, né? Foi por isso que eu acabei optando por ela na capa do livro, né? E a romã, nossa, a gente tem tantos estudos mostrando quanta coisa boa, né? Sim. O pessoal acha um pouco difícil de comer. Porque, na verdade, o que você tem que fazer? Você abre assim, aí você tem que pegar uma colher e poque. Sim. Vão sair todos os grãozinhos na mão e você joga em cima da salada. Isso é uma possibilidade bem interessante. Sim. Mas tem alguns sucos prontos, né? Tem, que facilita também, né? Exato. Então, a romã é riquíssima em antioxidantes, que são justamente essa cor... Vermelhinha? Essa cor vermelha que a gente vê, como eu falei de novo, é a cor que indica o teor de fitoquímicos que tem, né? E na romã é muito concentrado. Só que tem vários estudos que fazem justamente com o suco de romã, porque é mais fácil para quem não aceita muito bem essa característica mesmo, né? Que algumas pessoas não gostam, pode utilizar o suco também, não tem nenhum problema. O suco puro, né? Sem adição de açúcar, enfim, né? Outros conservantes. Bom, eu acho que a gente passeou por tudo. Não falamos do caqui. Temos o caqui, que também é uma delícia para a gente comer com a casca. Sempre a casca, né, Dani? O que der para comer com casca, a maior casca. parte, sim, exatamente. Tem coisa que não dá, casca. mas tem muita coisa que dá. Não sei se nós temos... A manga, eu amo manga. O pessoal tem um pouco de preconceito, diz que engorda. Gente... Assim como dizem que o abacate engorda. Pois é, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que fazer as pazes e comer um pouco, principalmente de tudo. E quanto mais misturado, né, Dani? Sim, a manga ela tem um teor de fibras muito alto, né? Então ela dá saciedade, contribui para você consumir menos de outros alimentos, né? E ela é riquíssima em carotenoides também. Então, Caroteno é sempre o cor de laranja, né? tem várias cores, na verdade. Sim, o carotenoide que dá essa cor laranja é o beta-caroteno. Mas existem alguns carotenoides que nem dão cor, que ficam lá na faixa do espectro mais esbranquiçado e tem alguns efeitos benéficos também. Tem alguns carotenoides como licopeno que são mais avermelhados, tem alguns carotenoides mais arroxeados, então tem vários. Por exemplo, quando a gente está comendo uma couve-flor, quando estamos naqueles brancos, né? Sim. Que foi bem o que eu acabei fotografando por cor, né? Eu achei tanta graça que outro dia alguém me mandou um e-mail. Cadê o arroz e feijão? Eu falei, não é a hora de comer arroz e feijão. Agora o desafio do bem é só comer cor. E o máximo de cor naquela refeição. E aí uma das dicas que eu dei, porque eu falei assim, mas o que você come de lanche verde? Eu falei, abacate, kiwi, uva. Mas o abacate, Dani, uma situação que eu uso bastante no consultório, que é uma delícia, é bater com água de coco. Sim, fica muito bom. Fica muito bom e confere saciedade. Sim. E eu gosto disso sempre à tarde, né? Para no jantar o paciente não comer o mundo, né? Não comer o mundo. Bom, acabou o programa, né? Para variar, voando, porque quando o tema é bom, a gente, enfim... explora, ainda tem um monte de coisa para explorar. Sim. Dani, agradecer de novo, mais uma vez, a sua disponibilidade. Gente, aproveite agora que vocês estão nesse momento de Copa, né? Sim. Todo mundo com vontade de praticar atividade física. Você pratica atividade física, não pratica? Sim, eu gosto. Nós gostamos e hoje nós temos que olhar a atividade física como a Organização Mundial da Saúde coloca, como hábito de higiene. Então, se a gente escova o dente todo dia, temos que fazer alguma coisa todo dia e alguma coisa prazerosa. E dependendo da época da vida da gente, a gente tem que mudar de esporte, né, Dani? Com certeza. Então, faça o que der, mas faça. Né? Que esse é o grande recado do Mais Saúde nessa temporada. Bom, deixo vocês com os contatos da doutora Daniela e esperando vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.